França foi recentemente abalada pela morte brutal de Samuel Paty. As ondas de choque geradas pelo assassinato do professor de História ressoam já além fronteiras. Paty foi decapitado por ter mostrado caricaturas controversas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão. Nos Países Baixos, outros professores temem agora pela vida por gestos semelhantes. Um dos professores desta escola de Roterdão está ausente há semanas. Escondeu-se depois de receber ameaças na sequência da cerimónia fúnebre de Samuel Paty. As intimidações chegaram por ter pendurada na sala de aula há 5 anos uma caricatura a apoiar o jornal satírico francês Charlie Hebdo. O professor estava apenas a usar os direitos constitucionais para expressar a opinião. Quem não concordar, basta falar e pedir-lhe delicadamente que retire a imagem. Mostrar algo positivo sobre a religião é bom, mas as caricaturas normalmente são negativas. Não creio que seja apropriado colocá-las na escola, especialmente quando há crianças que também têm algumas crenças. Mostramos aqui apenas algumas partes da imagem que reacendeu o debate da sociedade holandesa. Um caricaturista do Charlie Hebdo, sem cabeça, a mostrar a língua a um jihadista que segura uma espada ensanguentada. No título diz apenas imortal. Vários estudantes do colégio Emaús associaram de forma errada a imagem do jihadista à do profeta Maomé. E uma fotografia da caricatura foi publicada nas redes sociais logo após a cerimónia de Samuel Paty. As ameaças surgiram de imediato e uma jovem estudante foi detida. Contactado pela Euronews, o colégio Emaús recusou-se a comentar o assunto. Batemos à porta de 8 mesquitas e de algumas escolas em Amsterdão, Roterdão e nas cidades limítrofes, mas ninguém concordou em falar connosco sobre liberdade de expressão e caricaturas. No final, um professor acabou por concordar em falar connosco. Disse-nos que nunca se sentiu em perigo, mas pediu para permanecer no anonimato. Perguntámos se as caricaturas deveriam ser mostradas na escola. A provocação precisa de ter um objetivo. Se a intenção é chocar e depois ter uma conversa com as crianças sobre estas coisas, então talvez seja adequado. Mas eu também falo sobre sexo na minha sala de aula. Falamos de filmes pornográficos e não estou a mostrar esses filmes. Podemos falar sobre isso sem mostrar os filmes. 2 imãs holandeses pediram que a lei da blasfémia, cessada em 2013, fosse posta novamente em vigor. Mas há quem acredite que a liberdade de expressão deva ser protegida a todo o custo. É o caso desta deputada do principal partido conservador holandês, que defende uma abordagem mais dura às pessoas que ameaçam caricaturistas, jornalistas, advogados e juízes. A questão dos limites à liberdade de expressão é uma presença constante no trabalho dos caricaturistas. Fazer sátira e fazer caricaturas editoriais é operar à margem da liberdade de expressão e explorar onde se situam essas fronteiras. A dificuldade hoje em dia, nesta época, é que a violência entra na equação, quando se fala de consequências para as caricaturas. Mas não creio que colocar novos limites vá ajudar, porque senão nunca mais paramos. Os caricaturistas fazem autocensura e têm temas sobre os quais desenham ou não. Têm referências visuais que podem ou não utilizar. A liberdade de expressão não é ilimitada. Já antes do Charlie Hebdo, o jornal dinamarquês Jyllands-Posten tinha sido, em 2005, o primeiro a publicar caricaturas a ridicularizar o profeta Maomé. O jornal satírico francês republicou-as e acrescentou mais. Exercer o direito de liberdade das caricaturas e da liberdade de imprensa não é uma provocação. No entanto, seria o atentado ao Charlie Hebdo, em 2015, a marcar o início de uma série de ataques jihadistas que, no total, ceifaram já cerca de 400 vidas na Europa. Samuel Paty foi mais uma vítima, mas não a última. Algumas semanas depois, na cidade francesa de Nice, 3 pessoas foram mortas num ataque terrorista islamista dentro de uma igreja católica. Seguiu-se Viena. Um tiroteio perto de uma grande sinagoga fez 4 mortos. O ataque foi reivindicado pelo auto-intitulado Estado Islâmico. Mas quão difundido é o Islão radical nos Países Baixos? Será um terreno fértil para um ataque terrorista? Fizemos a pergunta a uma organização muçulmana em Roterdão que trabalha na mediação das relações entre o Islão e as instituições seculares.
Não posso garantir a 100% que isso nunca acontecerá aqui. Tivemos a nossa cota parte de incidentes nos Países Baixos, não diretamente da comunidade muçulmana, mas por lobos solitários. O homicídio de uma das figuras mais controversas e famosas do país ainda perdura na mente de todos. As bicicletas passam sobre este contorno a giz sem sequer darem conta. Foi aqui que o realizador e produtor de cinema Theo van Gogh foi assassinado há 16 anos. O enfant terrible holandês pagou com a própria vida as provocações ao Islão. A autora Ebru Umar trabalhou com Van Gogh durante anos. É uma defensora convicta da liberdade de expressão e aprendeu de forma dolorosa que isso tem um custo. Tudo o que escrevemos era divertido, mas foi também um desafio. Mas havia humor no que escrevemos. Nunca pensámos que pudesse levar a um homicídio por motivos religiosos islâmicos. Mas depois aconteceu. Van Gogh era um carismático de direita, tão chocante quanto o documentário que realizou sobre as mulheres e o Islão. As cenas explícitas e provocadoras do filme estiveram na origem do seu assassinato, levado a cabo por um muçulmano nascido na Holanda. Ebru Umar condena o silêncio que ocorre após este tipo de acontecimentos. Aconteceu agora em França, mas qualquer dia acontece aqui também. Nós só queremos ignorá-lo. Desde que não aconteça à porta de nossa casa, que não nos afete, é ficar calado. Após a publicação das caricaturas com o profeta Maomé, protestos violentos surgiram em todo o mundo muçulmano entre 2005 e 2006. Centenas de pessoas foram mortas durante os tumultos. Hoje as cenas repetem-se. Foi assim que países muçulmanos reagiram às palavras do presidente francês Emmanuel Macron após o anúncio de uma forte repressão ao Islão radical. As medidas foram anunciadas tanto antes como depois da morte de Samuel Paty. Desde o Charlie Hebdo tornou-se mais perigoso, tornou-se mais imprevisível. Recebemos mais ameaças por causa do nosso trabalho. De forma geral, passou a haver um ambiente mais complexo para se fazer caricaturas. Várias questões são colocadas. Precisa o conceito de blasfémia ser reconsiderado pela comunidade muçulmana? Ou será que o mundo ocidental tem de repensar princípios seculares para se adaptar a uma população cada vez mais diversificada? O debate mantém-se.